Com sangue. Stephen King. A vida de Chuck. Ato 3. Obrigado, Chuck. 1. O dia em que Marty Anderson viu o outdoor foi logo antes de a internet cair de vez. Estava oscilando havia 8 meses desde as primeiras interrupções curtas. Todo mundo concordava que era só uma questão de tempo. E todo mundo concordava que eles dariam um jeito quando o mundo conectado finalmente se desconectasse. Afinal, eles já tinham vivido sem antes, não tinham? Além do mais, havia outros problemas, como espécies inteiras de pássaros e peixes em extinção. E agora havia a Califórnia em quem pensar. Indo, possivelmente deixando de existir em breve. Marty saiu da escola porque era o dia do qual os educadores do Fundamental 2 menos gostavam. O dia destinado às reuniões entre pais e professores. Com o desenrolar daquele, Marty encontrou poucos pais interessados em discutir o progresso do pequeno Johnny ou da pequena Jenny, ou a falta dele. A maioria queria falar sobre a provável queda final da internet, que acabaria de vez com as contas de Facebook e Instagram deles. Ninguém mencionou o Pornhub, mas Marty desconfiava que muitos dos pais ali, mulheres e homens, também estavam lamentando a extinção iminente desse site. Normalmente, Marty iria de carro para casa pegando o viaduto da Via Expressa. Tudo bem rapidinho. Daria para chegar em casa num piscar de olhos. Mas agora isso não era possível por causa da queda da ponte que passava por cima do riacho Oder. Isso tinha acontecido 4 meses antes e ainda não havia sinal de reparo. Só barreiras listradas de laranja que já estavam velhas e imundas e cobertas de pichações. Com o viaduto fechado, Marty era obrigado a passar pelo centro da cidade para chegar em casa, em Cedar Court, assim como todas as pessoas que moravam no lado leste. Graças às reuniões, ele tinha saído às 5 e não às 3, no auge da hora do rush. E um trajeto que levaria 20 minutos em outros tempos, agora levava pelo menos 1 hora. Talvez mais porque alguns sinais de trânsito também estavam quebrados. Era congestionamento pelo caminho todo, muita gente buzinando, freios cantando, para-choques batendo e dedos do meio sendo exibidos. Ele ficou parado por 10 minutos no cruzamento da May e da Market e teve tempo suficiente de reparar no outdoor no alto do prédio Midwest Trust. Até aquele dia, anunciava uma companhia aérea, a Delta ou a Southwest. Marty não lembrava qual. Naquela tarde, a tripulação feliz tinha sido substituída por uma foto de um homem de cara redonda, com óculos de armação preta combinando com o cabelo preto e bem penteado. Ele estava sentado a uma escrivaninha com uma caneta na mão, sem paletó, mas com um nó cuidadoso na gravata em volta da gola da camisa branca. Na mão que segurava a caneta havia uma cicatriz em forma de lua crescente que por algum motivo não tinha sido retocada para a foto. Marty achou que ele parecia um contador. O homem estava sorrindo com alegria para o trânsito no crepúsculo de seu lugar, no alto do prédio do banco. Acima da cabeça, em azul, estava escrito Charles Krantz. Abaixo da escrivaninha, em vermelho, havia 39 ótimos anos. Obrigado, Chuck. Marty nunca tinha ouvido falar de Charles Chuck Krantz, mas supôs que ele fosse alguém importante no Midwest Trust para merecer uma foto de aposentadoria com holofotes em um outdoor que devia ter quase 5 metros de altura e 15 de largura. E a foto devia ser antiga, se ele tinha trabalhado por quase 40 anos, senão o cabelo estaria branco. Ou careca, disse Marty, e passou a mão no próprio cabelo ralo. Ele aproveitou um espaço no cruzamento principal do centro 5 minutos depois, quando uma passagem se abriu momentaneamente. Ele espremeu o Prius naquele espaço, com medo de uma colisão e ignorando o punho sacudido de um homem que tinha freado a centímetros de bater de frente na lateral dele. Houve outra confusão no final da rua Main, e outra quase batida. Quando chegou em casa,
Ele já tinha se esquecido do outdoor. Ele entrou na garagem, apertou o botão que fechava o portão e ficou sentado ali por 1 minuto, respirando fundo e tentando não pensar em ter que percorrer o mesmo caminho na manhã seguinte. Com o viaduto fechado, não havia outro caminho. Se ele quisesse ir trabalhar, claro, e naquele momento tirar uma folga por motivo de saúde, ele tinha várias acumuladas, parecia uma opção mais atraente. Eu não seria o único, disse ele para a garagem vazia. Ele sabia que era verdade. De acordo com o New York Times, que ele lia no tablet de manhã se a internet estivesse funcionando, o absenteísmo estava muito em alta no mundo todo. Com uma das mãos, ele pegou a pilha de livros e a pasta velha e surrada com a outra. Estava cheia de trabalhos que precisavam ser corrigidos. Com esse peso todo, ele saiu do carro e fechou a porta com a bunda. A visão da própria sombra na parede fazendo um movimento que parecia um passo de dança o fez rir. O som o sobressaltou. Risadas naqueles dias difíceis eram raras de se ouvir. E deixou cair metade dos livros no chão da garagem, o que botou um fim a qualquer bom humor que estivesse surgindo. Ele pegou do chão Introdução à Literatura Norte-Americana e 4 romances curtos. Ele estava trabalhando a glória de um covarde com os alunos de primeiro ano e entrou em casa. Mal tinha conseguido colocar tudo na bancada da cozinha quando o telefone tocou. A linha fixa, claro. Quase não havia mais cobertura de celular naqueles dias. Ele às vezes parabenizava a si mesmo por ter mantido a linha fixa quando tantos colegas tinham cancelado as deles. Esse pessoal estava verdadeiramente isolado. Porque mandar instalar um a partir do ano anterior era melhor esquecer. Era mais provável eles voltarem a usar o viaduto da Via Expressa antes de chegarem ao topo da lista de espera. E até as linhas fixas tinham apagões frequentes. O identificador de chamadas não funcionava mais, mas ele tinha certeza de quem era do outro lado, a ponto de só pegar o telefone e dizer: "Oi, Felícia." "Onde você estava?" perguntou sua ex-esposa. "Estou tentando falar com você há 1 hora." Marty explicou das reuniões entre pais e professores e sobre o longo trajeto para casa. "Você está bem?" "Estarei assim que comer alguma coisa." "Como você está, Phil?" "Estou me virando, mas foram mais 6 hoje." Marty não precisava perguntar 6 o quê. Felícia era enfermeira no Hospital Geral da cidade, onde a equipe de enfermagem agora se intitulava Esquadrão Suicida. "Sinto muito." Sinal dos tempos. Ele ouviu a indiferença na voz dela e pensou que 2 anos antes, quando eles ainda estavam casados, 6 suicídios em um dia a teriam deixado abalada, emocionalmente destruída e insone. Mas dava para se acostumar com qualquer coisa, ao que parecia. "Você ainda está tomando os remédios para a úlcera, Marty?" Antes que ele pudesse responder, ela prosseguiu: "Não quero pegar no seu pé, é só preocupação. O divórcio não significa que não me importo mais com você, sabe? Eu sei e estou." Isso em parte era mentira, porque o Calafate prescrito pelo médico agora era impossível de encontrar e ele estava usando o Prilosec. Ele contou a mentira parcial porque também ainda se importava com ela. Eles se davam bem melhor agora que não estavam mais juntos. Havia até sexo, e embora não fosse tão frequente, era muito bom. "Obrigado por perguntar." "De verdade?" "Sim, senhora." Ele abriu a geladeira. As opções eram poucas, mas havia salsichas, alguns ovos e uma lata de iogurte de mirtilo que seria um ótimo lanchinho antes de ele ir dormir. E também 3 latas de cerveja Ham. Que bom! Quantos pais apareceram na reunião? Mais do que eu esperava. Bem menos do que uma casa cheia. A maioria queria falar sobre a internet. Eles pareciam achar que eu devia saber porque fica dando merda. Tive que lembrá-los de que sou professor de inglês, não o cara do TI. "Você sabe da Califórnia, né?" Ela baixou a voz, como se estivesse contando um grande segredo. "Sei." Naquela manhã, um terremoto gigantesco,
O terceiro em um mês e de longe o pior. Jogou outro pedaço grande do estado no Oceano Pacífico. A boa notícia era que a maior parte desse pedaço já tinha sido evacuada. A má notícia era que agora centenas de milhares de refugiados estavam indo para o leste, transformando Nevada em um dos estados mais populosos do país. A gasolina em Nevada agora custava 20 pratas um galão. Pagamento só em dinheiro. Isso se você conseguisse encontrar. Marty pegou uma garrafa de leite pela metade, cheirou e tomou direto da garrafa, apesar do aroma meio suspeito. Ele precisava de uma bebida de verdade, mas sabia por experiências amargas e noites sem dormir que precisava forrar o estômago primeiro. É interessante que os pais que foram pareciam mais preocupados com a internet do que com os terremotos na Califórnia. Acho que porque as regiões que são o celeiro do estado ainda estão lá. Mas por quanto tempo? Ouvi um cientista na NPR dizendo que a Califórnia está descascando como papel de parede velho. E outro reator japonês foi inundado hoje à tarde. Estão dizendo que estava desligado, que está tudo bem, mas acho que não acredito. Cínica. São tempos cínicos que estamos vivendo, Marty. Ela hesitou. Algumas pessoas acham que estamos vivendo os últimos tempos. E não são só os malucos religiosos. Não mais. Você ouviu isso de um membro apto do Esquadrão Suicida do geral da cidade. Perdemos 6 hoje, mas trouxemos 18 de volta. A maioria com a ajuda de naloxona. Mas ela baixou a voz de novo. Os estoques estão acabando. Ouvi o farmacêutico-chefe dizer que pode ser que a gente fique sem até o fim do mês. Que droga, disse Marty e olhou para a pasta. Tantos trabalhos esperando para serem lidos. Tantos erros de ortografia esperando para serem corrigidos. Tantas orações subordinadas soltas e tantas conclusões vagas esperando para serem riscadas de vermelho. Só de pensar ele já ficava cansado. Escuta, Fel, eu tenho que ir. Tenho provas para dar notas e trabalho sobre o poema Mandy Wall para corrigir. A ideia da insipidez empilhada daqueles trabalhos lhe causou uma sensação estranha. Tudo bem, disse Felícia. Eu só estava, sabe como é, fazendo contato. Entendido. Marty abriu o armário e pegou o uísque. Ele esperaria até ela desligar o telefone para servir, para que ela não ouvisse o líquido e assim não soubesse o que ele estava fazendo. Esposas tinham intuição. Ex-esposas pareciam desenvolver um radar de alto alcance. Posso dizer que te amo? Perguntou ela. Só se eu puder dizer também, respondeu a timidez. É como Early Times, uma marca muito boa para aquela época, pensou ele. Eu te amo, Marty. E você vai adorá-la. Você vai adorá-la. Podemos estar lá na hora do almoço. Hora do almoço. Claro. O mundo está descendo pelo ralo e tudo que a gente consegue dizer é que droga. Acho que pode ser que a gente também esteja descendo pelo ralo. Pode ser, disse ele. Mas Chuck Krantz se aposentou. Então acho que tem uma luz no fim do túnel. Foram 39 ótimos anos, respondeu ela, e foi sua vez de rir. Ele botou o leite na bancada. Você viu o outdoor? Não, foi um anúncio no rádio, no programa da NPR do qual eu estava falando. Se estão botando anúncios na NPR, é mesmo o fim do mundo, disse Marty. Ela riu de novo e o som o deixou feliz. Me conta uma coisa. Como é que o Chuck Krantz consegue esse tipo de cobertura? Ele tem cara de contador e eu nunca ouvi falar dele. Não faço ideia. O mundo está cheio de mistérios. Nada de destilados, Marty. Sei que você está pensando nisso. Toma uma cerveja. Ele não riu quando encerrou a ligação, mas sorriu. Haddad, ex-esposa, alto alcance. Ele botou o Early Times de volta no armário e pegou uma cerveja. Jogou 2 salsichas na água e foi para o escritório ver se a internet estava funcionando enquanto esperava a água ferver. Estava.
e parecia um pouco melhor do que a velocidade lenta de sempre. Ele entrou na Netflix pensando em ver um episódio de Breaking Bad ou a escuta enquanto comia as salsichas. A tela de boas-vindas apareceu e mostrou opções que não tinham mudado desde a noite anterior. E as coisas na Netflix costumavam mudar todo dia não muito tempo antes. Mas antes que ele pudesse escolher qual vilão queria assistir, Walter White ou Stringer Bell, a tela desapareceu. Buscando apareceu no lugar, e o pequeno círculo girando. Porra, disse Marty. Será que já... O círculo desapareceu e a tela inicial voltou. Só que não era a tela da Netflix. Era Charles Krantz, sentado à mesa cheia de papéis, sorrindo e segurando a caneta na mão com a cicatriz. Charles Krantz acima dele. 39 ótimos anos. Obrigado, Chuck. Embaixo. Quem é você, Chuck? Perguntou Marty. Qual é sua nota? De repente, como se a respiração dele tivesse apagado a internet com uma vela de aniversário, a imagem desapareceu e as palavras que apareceram na tela foram conexão perdida. Não voltou naquela noite, nem nunca. Assim como a metade da Califórnia, 3/4 em breve, a internet tinha desaparecido. A primeira coisa que Marty notou no dia seguinte ao tirar o carro da garagem foi o céu. Há quanto tempo ele não via aquele azul impecável? Um mês? Um mês e meio? As nuvens e a chuva, às vezes um chuvisco, às vezes uma torrente, eram presença quase constante agora. E em dias em que as nuvens sumiam, o céu costumava ficar cinzento da fumaça dos incêndios no meio-oeste. Já tinham deixado a maior parte de Iowa e de Nebraska pretos e estavam seguindo para o Kansas, movidos por vendavais. A segunda coisa que notou foi Gus Whiffen andando pela rua com a lancheira enorme batendo na coxa. Gus estava de calça caque, mas de gravata. Ele era supervisor no departamento de serviços públicos da cidade. Apesar de ser apenas 7h15, ele parecia cansado e irritado, como se estivesse no fim de um dia longo em vez de começando um novo. E se ele estava só começando um novo dia, por que estava andando na direção de casa, ao lado da do Marty? Além disso, Marty abriu a janela. Onde está seu carro? A risada curta de Gus não tinha humor. Estacionado numa calçada na metade da Main, junto com os 100 outros. Ele bufou. Nossa, nem lembro quando foi a última vez em que andei 5 quilômetros. E isso deve dizer mais sobre mim do que você deve querer saber. Se estiver indo para a escola, amigão, você vai ter que ir até a rodovia 11 e voltar pela 19. São 32 quilômetros, pelo menos. E vai ter muito trânsito lá também. Pode ser que você chegue a tempo no horário do almoço, mas eu não contaria com isso. O que houve? Abriu um buraco no cruzamento da May com a Market. Cara, é enorme. Essa chuva toda que andou caindo pode ter a ver. A falta de manutenção ainda mais. Deve ter uns 20 carros no fundo do buraco, talvez 30. E algumas pessoas ainda estão dentro dos carros. Ele balançou a cabeça. E não vão voltar. Meu Deus, disse Marty. Eu passei lá na noite de ontem. Fiquei preso no trânsito. Fique feliz de não estar lá hoje de manhã. Posso entrar com você? Me sentar por um minuto? Estou exausto e Jenny deve ter voltado para a cama. Não quero acordá-la, principalmente não com más notícias. Claro. Gus entrou. Isso é ruim, meu amigo. Uma droga, concordou Marty. Era o que ele tinha dito a Felícia na noite anterior. Acho que a gente tem que colocar um sorriso no rosto e aguentar. Eu não estou sorrindo, disse Gus. Vai tirar o dia de folga? Gus levantou as mãos e as uniu sobre a lancheira no colo. Não sei. Talvez eu faça umas ligações para ver se alguém pode vir me buscar, mas estou sem esperanças. Se você tirar o dia de folga, não planeje passar vendo Netflix ou vídeos no YouTube. A internet caiu de novo e estou com a sensação de que agora pode ter sido de vez. Suponho que você saiba sobre a Califórnia. Não liguei a TV hoje. Dormi até um pouco mais tarde. Ele fez uma pausa.
Mas não queria ver mesmo, para falar a verdade. Alguma novidade? Sim, o resto se foi. Ele pensou melhor. Bom, estão dizendo que 20% do norte da Califórnia ainda está aguentando firme. O que deve querer dizer uns 10. Mas as regiões produtoras de alimentos se foram. Que horrível! Era mesmo, claro. Mas em vez de horror, terror e dor, Marty só sentia uma espécie de consternação entorpecida. Aquela palavra voltou à sua mente. Desensibilizado. Podemos dizer isso, concordou Gus. Principalmente com o meio-oeste virando carvão e a parte sul da Flórida agora sendo basicamente um pântano que só serve para os jacarés. Espero que você tenha muita comida na despensa e no freezer, porque agora todas as grandes regiões produtoras de alimentos desse país se foram. O mesmo aconteceu na Europa. Na Ásia já estão passando fome. Tem milhões de mortos. Ouvi falar de peste bubônica. Eles ficaram sentados na entrada da casa de Marty, vendo mais gente voltar do centro, muitos de terno e gravata. Uma mulher com um terninho rosa bonito estava andando de tênis, carregando os sapatos de salto. Marty achava que o nome dela era André alguma coisa, que morava uma rua ou duas depois. Felícia não tinha contado que ela trabalhava no Midwest Trust. E as abelhas? Continuou Gus. Elas já estavam correndo perigo 10 anos atrás, mas agora se foram completamente, exceto por algumas colmeias na América do Sul. Não tem mais mel. E sem elas para polinizar as plantações que restam... Com licença, disse Marty. Ele saiu do carro e correu para alcançar a mulher de terninho rosa. Andréa? Você é Andréa? Ela se virou com cautela, levantando os sapatos como se pudesse precisar usar um dos saltos para afastá-lo. Marty entendia. Havia muita gente doida por aí agora. Ele parou a 1,5 metros de distância. Sou o marido da Felicia Anderson. Ex, na verdade, mas marido parecia menos potencialmente perigoso. Acho que você e Fel trabalham no mesmo banco. É verdade. E eu fui do comitê de vigilância do bairro com ela. O que posso fazer por você, Sr. Anderson? Andei muito e meu carro está preso no que parece ser um engarrafamento eterno no centro. Quanto ao banco, está caindo. Caindo, repetiu Marty. Mentalmente, ele viu uma imagem da Torre de Pisa, com a foto de aposentadoria de Chuck Krantz em cima. Está na beira do buraco, e apesar de não ter caído, não me parece nada seguro. Vai ser condenado, com certeza. Acho que é o fim do meu emprego, ao menos na unidade do centro, mas não me importo. Só quero ir para casa e botar os pés para cima. Fiquei curioso sobre o outdoor no prédio do banco. Você viu? Como poderia não ver? Eu trabalho lá, afinal. Também vi as pichações, que estão por todo lado. Nós chamamos Chuck. Chuck vive. Chuck para sempre. E os anúncios na TV. Sério? Na TV? Bom, nas estações locais, pelo menos. Talvez seja diferente na TV a cabo. Mas não temos mais isso. Desde julho. Nem nós. Agora que tinha começado a ficção de que ele ainda era parte de um de nós, era melhor seguir em frente. Só os canais 8 e 10. André assentiu. Não tem mais propagandas de carro, nem da Helix, nem dos móveis do Bob. Só de Charles Krantz. 39 ótimos anos, obrigado, Chuck. 1 minuto inteiro disse as reprises regulares. Muito peculiar, mas o que não é hoje em dia. Agora eu quero mesmo ir para casa. Esse Charles Krantz não é do seu banco? Não está se aposentando do banco? Ela fez uma breve pausa antes de continuar a caminhada para casa, carregando os saltos de que não precisava naquele dia. Talvez nunca mais. Não conheço nenhum Charles Krantz. Ele devia trabalhar na filial de Omaha. Se bem que, pelo que eu soube, Omaha virou um cinzeiro enorme agora. Marty a viu se afastar. Gus Whiffen também, pois tinha se juntado a ele. Gus assentiu para o desfile sombrio de trabalhadores que não conseguiam mais chegar em seus locais de trabalho, fosse no comércio, em serviços, em bancos, servindo mesas, fazendo entregas.
todos voltando para casa. Eles parecem refugiados, disse Gus. É, respondeu Marty. Até que parecem. Ei, lembra que você me perguntou sobre minha comida? Gus assentiu. Eu tenho algumas latas de sopa. Arroz basmati, macarrão de arroz. Cereal Cheerios, eu acho. Quanto ao freezer, acho que tem umas 6 refeições congeladas e meio pote de sorvete Ben & Jerry's. Você não parece preocupado. Marty deu de ombros. De que adiantaria? Mas sabe, é interessante, disse Gus. Nós todos ficamos preocupados no começo. Queríamos respostas. As pessoas foram a Washington e protestaram. Lembra quando derrubaram a cerca da Casa Branca e aqueles universitários foram baleados? Lembro. Houve a derrubada de governo na Rússia e a guerra de 4 dias entre a Índia e o Paquistão. Tem um vulcão na Alemanha, caramba! Na Alemanha. Nós dissemos um para os outros que isso ia passar. Mas não está passando, né? Não, concordou Marty. Apesar de ter acabado de acordar, ele estava cansado. Muito cansado. Não está passando. Está piorando. E tem os suicídios. Marty assentiu. Felícia vê todos os dias. Acho que os suicídios vão diminuir, disse Gus. E as pessoas vão esperar. O quê? O fim, cara. O fim de tudo. Estamos passando pelos 5 estágios do luto. Você não percebe? Agora chegamos ao último. Aceitação. Marty não disse nada. Não conseguia pensar no que dizer. Tem tão pouca curiosidade agora. E tudo isso? Gus balançou um braço. Veio do nada. Quer dizer, a gente sabia que o meio ambiente estava indo mal. Acho que até os malucos de direita acreditavam secretamente. Mas isso são uns 70 tipos diferentes de merda. E tudo de uma vez. Ele lançou um olhar quase de súplica para Marty. Em quanto tempo? 1 ano? 14 meses? É, disse Marty. Uma droga. Parecia ser a única palavra que servia. No céu, eles ouviram um zumbido e olharam para cima. Os grandes jatos voando para o aeroporto municipal eram poucos e com grandes intervalos atualmente. Mas aquele era um avião pequeno, voando pelo céu incrivelmente limpo e soltando um fluxo de fumaça branca da cauda. O avião se virou e mergulhou no ar. Subiu e desceu. A fumaça, ou o produto químico que fosse, formando letras. Ah, disse Gus virando a cabeça. Um avião que escreve no céu. Não vejo isso desde criança. Charles, escreveu o avião. Depois, Krantz. E depois, claro, 39 ótimos anos. O nome já estava começando a se apagar quando o avião escreveu Obrigado, Chuck. Que porra é essa? Disse Gus. Digo mesmo, disse Marty. Ele não tinha tomado café da manhã. E quando entrou em casa, Marty botou no micro-ondas um dos pratos congelados, uma torta de frango Mary Callender, bem gostosa, e o levou para a sala para assistir à TV. Mas as 2 únicas estações que ele conseguia sintonizar estavam mostrando a foto de Charles Chuck Krantz, sentado à mesa com a caneta eternamente a postos. Marty ficou olhando enquanto comia a torta. Desligou a caixa de idiotice e foi para a cama. Pareceu a coisa mais sensata a fazer. Ele dormiu por boa parte do dia. E embora não tivesse sonhado com ela, pelo menos que pudesse lembrar, ele acordou pensando em Felícia. Queria vê-la. E quando a visse, pediria para dormir lá. Talvez até ficar. Uns 60 tipos diferentes de merda, Gus dissera. E tudo de uma vez. Se era mesmo o fim, ele não queria enfrentar sozinho. Harvest Acres, o pequeno condomínio onde Felícia agora morava, ficava a 5 quilômetros de distância. E Marty não tinha a intenção de arriscar ir de carro. Então botou a calça de moletom e o tênis. Estava um fim de tarde lindo para caminhar. O céu ainda azul sem nuvens. E muita gente estava fazendo a mesma coisa. Alguns pareciam estar gostando da luz do sol, mas a maioria estava olhando para baixo.
Havia pouca conversa, mesmo entre quem estava andando em dupla ou em grupo de 3. Na Park Drive, uma das vias principais do lado leste, as 4 pistas estavam lotadas de carros, a maioria vazia. Marty andou entre eles e, do outro lado, encontrou um homem idoso de terno de tweed e chapeuzinho combinando. Ele estava sentado no meio-fio, batendo o cachimbo no bueiro. O homem viu Marty olhando e sorriu. Só parei para descansar um pouquinho, disse ele. Andei até o centro para ver o buraco e tirar umas fotos com o celular. Achei que uma das estações de TV podia se interessar, mas parece que todas saíram do ar. Exceto pelas fotos do tal Krantz, claro. É, disse Marty. É o Chuck o tempo todo agora. Alguma ideia de quem? Nenhuma. Já perguntei para pelo menos umas 20 pessoas. Ninguém sabe. Nosso amigo Krantz parece ser o Oz do Apocalipse. Marty riu. Aonde o senhor vai? Para Harvest Acres. É um lugarzinho ótimo. Numa área menos movimentada. Ele enfiou a mão no paletó, tirou uma bolsinha de tabaco e começou a encher o cachimbo. Eu também. Minha ex mora lá. Podemos ir juntos. O cavalheiro idoso se levantou com uma careta. Desde que você não vá muito rápido. Ele acendeu o cachimbo e saiu baforando. Artrite. Tenho remédios, mas quanto mais a artrite se desenvolve, menos eles ajudam. Que droga, disse Marty. Pode ditar o ritmo. O homem fez exatamente isso, e andava bem devagar. O nome dele era Samuel Yarbrough. Ele era dono e principal coveiro da funerária Yarbrough. Mas meu verdadeiro interesse é meteorologia. Sonhava em ser um apresentador de TV da parte de previsão do tempo na minha época. Talvez até de uma das redes. Mas parece que elas gostam de mulheres jovens com... Ele fez um formato de conchas com as mãos na frente do peito. Mas continuo lendo os periódicos e posso contar uma coisa incrível, se você quiser ouvir. Claro. Eles chegaram a um banco de ponto de ônibus. Impresso atrás havia Charles Chuck Grant's 39 ótimos anos. Obrigado, Chuck. Sam Yarbrough se sentou e bateu num espaço ao seu lado. Marty se sentou. Estava na direção da fumaça do cachimbo, mas tudo bem. Marty gostava do cheiro. Sabe isso de as pessoas dizerem que um dia tem 24 horas? Perguntou Yarbrough. E a semana tem 7 dias. Todo mundo sabe disso, até criancinhas. Bom, está todo mundo errado. Havia 23 horas e 56 minutos em um dia estelar. E alguns segundos. Havia? Correto. Com base nos meus cálculos, que garanto que posso justificar, agora há 24 horas e 2 minutos em um dia. Sabe o que isso significa, Sr. Anderson? Marty pensou um pouco. Você está me dizendo que a rotação da Terra está diminuindo a velocidade? Exatamente. Yarbrough tirou o cachimbo da boca e indicou as pessoas passando na calçada. Eram bem menos agora que o sol da tarde tinha começado a dar lugar ao crepúsculo. Aposto que muitas daquelas pessoas acham que os múltiplos desastres que estamos enfrentando têm uma única causa ligada ao que fizemos ao meio ambiente. Mas não é bem assim. Eu sou o primeiro a admitir que tratamos nossa mãe, e sim, ela é a mãe de todos nós, muito mal. Nós a molestamos ou até estupramos. Mas somos insignificantes em comparação ao grande relógio do universo. Insignificantes. Não, o que está acontecendo é muito maior do que a degradação ambiental. Talvez seja culpa do Chuck Krantz, disse Marty. Yarbrough olhou para ele com surpresa e gargalhou. Voltamos a ele, é? Chuck Krantz está se aposentando e a população inteira da Terra, sem mencionar a Terra em si, vai se aposentar com ele? A gente tem que culpar alguma coisa, disse Marty sorrindo. Ou alguém. Sam Yarbrough se levantou, colocou a mão na lombar, se alongou e fez uma careta. Com as devidas desculpas ao Sr. Spock, isso não é lógico. 39 anos até que são um período longo em termos de vida humana. Quase metade.
Mas a última era glacial aconteceu há bem mais tempo, sem mencionar a era dos dinossauros. Vamos em frente? Eles foram em frente, as sombras se esticando à frente. Marty estava se repreendendo mentalmente por ter dormido durante boa parte de um dia bonito. E Abro andava cada vez mais devagar. Quando eles finalmente chegaram ao arco de tijolo que marcava a entrada de Harvest Acres, o velho agente funerário se sentou de novo. Acho que vou ver o sol se pôr enquanto esperar a artrite melhorar um pouco. Quer ficar comigo? Marty balançou a cabeça. Acho que já vou indo. Para ver a ex, disse Abro. Entendo. Foi bom falar com você, Sr. Anderson. Marty foi andando pelo arco, mas se virou. Charles Grant significa alguma coisa. Tenho certeza disso. Você pode estar certo, disse Sam, dando uma baforada no cachimbo. Mas a rotação da Terra está indo mais devagar. Nada é maior do que isso, meu amigo. A via central do condomínio Harvest Acres formava uma parábola graciosa arborizada da qual ruas menores saíam. Os postes, que pareciam a Marte os de livros ilustrados de Dickens, tinham-se acendido, espalhando um brilho que se assemelhava ao do luar. Quando Marty se aproximou da Fairlane, onde Felícia morava, uma garota de patins apareceu, contornando graciosamente a esquina. Ela estava com um short vermelho largo e uma camiseta sem mangas com a cara de alguém, talvez um astro de rock ou um rapper. Marty achou que ela tinha 10 ou 11 anos, e vê-lo animou enormemente. Uma garotinha de patins. O que podia ser mais normal naquele dia anormal? Naquele ano anormal. E aí? Disse ele. E aí? Respondeu ela, mas fez uma curva com os patins, talvez preparada para fugir caso ele fosse um daqueles pedófilos sobre os quais a mãe dela sem dúvida já tinha falado. Estou indo ver minha ex-esposa, disse Marty, parado onde estava. Felícia Anderson. Talvez ela esteja usando o sobrenome Gordon agora. Era o nome dela de solteira. Ela mora na Fairlane, número 19. A garotinha virou com os patins, um movimento fácil que faria Marty cair de bunda. Ah, acho que a vi. Prius azul? É o meu. Se você veio ver ela, como ela é sua ex, eu ainda gosto dela. Vocês não brigam? Nós brigávamos, mas nos damos melhor agora que estamos separados. A senhora Gordon nos dá biscoitos de gengibre às vezes. Para mim e para o meu irmãozinho Ronnie. Eu gosto mais de Oreo, mas a gente aceita as migalhas que tem, né? Disse Marty. Não, biscoito de gengibre não faz migalha, só quando a gente esmaga na boca. Naquele momento, as luzes se apagaram e deixaram a via principal uma lagoa de sombras. Todas as casas ficaram escuras na mesma hora. Já tinha havido apagões na cidade, alguns de até 18 horas, mas a energia sempre voltava. Marty não sabia se voltaria daquela vez. Talvez voltasse, mas ele tinha a sensação de que a eletricidade, que ele e todo mundo considerou uma coisa óbvia na vida toda, talvez tivesse acabado como a internet. Porcaria, disse a garotinha. Melhor você ir para casa, disse Marty. Sem luz fica escuro demais para patinar. Moço, vai ficar tudo bem. Apesar de não ter filhos, ele era professor fazia 20 anos e achava que, embora fosse importante contar a verdade depois que eles chegavam aos 16 anos, uma mentira gentil muitas vezes era o melhor caminho com crianças mais novas como aquela garota. Claro. Mas olha, disse ela e apontou. Ele seguiu o dedo trêmulo até a casa na esquina da Fairlane. Um rosto estava aparecendo no janelão escuro virado para um pequeno gramado. Apareceu em linhas brancas luminosas e sombras, como um ectoplasma em uma sessão espírita. Uma cara redonda sorridente, óculos de armação preta, a caneta a postos. Acima, Charles Krantz. Embaixo, 39 ótimos anos. Obrigado, Chuck. Está acontecendo com todas, sussurrou ela. Ela estava certa. Chuck Krantz estava aparecendo nas janelas da frente de todas as casas de Fairlane.
Marty se virou e viu um arco de caras de crentes se prolongando até a avenida principal. Dezenas de Chucks, talvez centenas. Milhares se o fenômeno estivesse acontecendo em toda a cidade. Vai para casa, disse Marty, não mais sorrindo. Vai para casa ficar com sua mãe e o seu pai, gatinha. Vai agora. Ela saiu patinando, os patins roncando na calçada e os cabelos esvoaçando atrás do corpo. Ele viu o short vermelho, mas logo a menina se perdeu nas sombras. Marty andou rapidamente na mesma direção que ela, observando o rosto sorridente de Charles Chuck Krantz em todas as janelas. Chuck de camisa branca e gravata escura, com a cara de todos os contadores que já viveram. Era como ser observado por uma horda de clones fantasma. Ele estava feliz de não haver lua. E se a cara do Chuck aparecesse lá? Como ele reagiria a isso? Ele parou de andar quando chegou ao número 13. Correu o resto do caminho até a casinha de 2 quartos de Felícia. Correu pela calçada e bateu na porta. Esperou com uma certeza repentina de que ela ainda estava no hospital, talvez de plantão dobrado, mas ouviu os passos dela. A porta se abriu. Felícia estava segurando uma vela. Iluminava seu rosto assustado. Marty, graças a Deus. Está vendo? Estou. O cara estava na janela dela também. Chuck, sorrindo, com o rosto de todos os contadores que já viveram. Um homem que não faria mal a uma mosca. Elas simplesmente começaram a aparecer. Eu sei, eu vi. É só aqui? Acho que é em toda parte. Acho que é quase... Ela o abraçou e o puxou para dentro. E ele ficou feliz de ela não ter lhe dado a chance de dizer as outras 2 palavras. O fim. 2. Douglas Beat, professor assistente de filosofia no Departamento de Filosofia e Religião de Ithaca College, estava em um quarto de hospital, esperando seu cunhado morrer. Os únicos sons são o bip, bip, bip regular do monitor cardíaco e a respiração lenta e cada vez mais difícil de Chuck. A maior parte dos aparelhos foi desligada. Tio, Doug se vira e vê Brian na porta, ainda com a jaqueta de time e a mochila. Saiu da escola cedo? Perguntou Doug. Com permissão. Minha mãe mandou uma mensagem dizendo que ia deixar desligarem os aparelhos. Desligaram? Sim. Quando? 1 hora atrás. Cadê minha mãe? Está na capela, no 1º andar, rezando pela alma dele. E provavelmente rezando para ter feito a coisa certa, pensou Doug. Porque mesmo quando o padre diz que sim, tudo bem, deixe Deus cuidar do resto, a sensação é de que há algo errado. Eu tenho que mandar uma mensagem se parecer que ele... O tio de Brian dá de ombros. Brian se aproxima da cama e olha para o rosto imóvel e pálido do pai. Com os óculos de armação preta de lado, o garoto acha que o pai não parece alguém com idade para ter um filho no 9º ano. Está com cara de aluno do ensino médio. Ele pega a mão do pai e dá um beijo rápido na cicatriz em forma de lua crescente. Homens jovens como ele não deviam morrer, diz Brian. Ele fala baixo, como se o pai pudesse ouvir. Meu Deus, tio Doug, ele acabou de fazer 39 anos. Sente-se aqui, diz Doug e bate na cadeira vazia ao lado. É o lugar da mamãe. Quando ela voltar, você cede para ela. Brian tira a mochila e se senta. Quanto tempo você acha que vai demorar? Os médicos dizem que ele pode ir a qualquer momento. Antes de amanhã, quase com certeza. Você sabe que os aparelhos o estavam ajudando a respirar, não é? E que ele estava sendo alimentado por vias intravenosas. Ele não... Brian, ele não está sentindo dor. Essa parte acabou. Glioblastoma, diz Brian amargamente. Quando se vira para o tio, está chorando. Por que Deus levaria meu pai, tio Doug? Me explica. Não sei explicar. Os caminhos de Deus são um mistério. Que se for do mistério, diz o garoto. Os mistérios deviam ficar nos livros, que é o lugar deles. Tio Doug assente e passa o braço pelos ombros de Brian. Sei que é difícil, moleque. É difícil para mim também. Mas é tudo que tenho.
A vida é um mistério, e a morte também. Eles ficam em silêncio, ouvindo o bip, bip, bip e o chiado enquanto Charles Grant, Chuck para a esposa, para o irmão dela e para os amigos, dá uma respirada lenta atrás da outra. As últimas interações do seu corpo com o mundo. Cada respiração e expiração controlada, como as batidas do coração, por um cérebro débil onde algumas operações ainda acontecem. O homem que passou a vida profissional no departamento de contabilidade do Midwest Trust está agora fazendo seus cálculos finais. Renda baixa, despesas altas. Em teoria, bancos são desumanos, mas ele era amado lá, diz Brian. Enviaram um monte de flores. As enfermeiras colocaram naquele solário. Por que ele não pode ter flores aqui? O que acharam? Que ia dar alergia? Ele adorava trabalhar lá, diz Doug. Não era alguém importante no grande esquema das coisas, acho. Ele não ia ganhar um prêmio Nobel ou uma medalha da liberdade do presidente. Mas ele adorava. Dançar também, disse Brian. Ele adorava dançar. E era bom nisso. Minha mãe também. Ele dizia que ela era boa de balançar o esqueleto. Mas ele era melhor. Doug ri. Dizia que era o Fred Astaire dos pobres. E gostava de trens quando pequeno. O Zeide dele tinha um. Sabe, o avô dele. Sei, diz Brian. Eu sei sobre o Zeide dele. Ele teve uma vida boa, Brie. Não o suficiente, diz Brian. Ele nunca vai pegar o trem para atravessar o Canadá como queria. Nem visitar a Austrália. Ele também queria isso. Ele não vai estar lá para me ver me formar no ensino médio. Não vai ter uma festa de aposentadoria em que as pessoas fazem discursos engraçados e os presenteiam com um relógio. Ele secou os olhos com a manga da jaqueta. Um relógio de couro. Doug aperta os ombros do sobrinho. Brian fala olhando para as mãos unidas. Eu quero acreditar em Deus, tio. E acho que acredito. Mas não entendo por que ele tem que ser assim. Por que Deus deixaria que fosse assim? Isso é um mistério? Você é o fodão da filosofia e isso é o melhor que consegue me dizer? É, porque a morte é a ruína da filosofia, pensa Doug. Tem um ditado antigo, Brian, acho que é africano, que diz que quando um homem velho morre, uma biblioteca queima até não sobrar nada. Seu pai não era velho. Então acho que a biblioteca dele é menor, mas acho que a ideia é a mesma. Brian tenta sorrir. Se isso era para ser reconfortante, você vai ter que se esforçar mais. Doug parece não ter ouvido. Ele está olhando para o cunhado, que é, na mente de Doug, um irmão de verdade, que deu uma boa vida à irmã dele, que o ajudou a começar no trabalho, e isso foi o mínimo. Eles tiveram momentos juntos, não o suficiente, mas parece que terão que bastar. O cérebro humano é finito. Não passa de tecido esponjoso dentro de uma caixa de osso. Mas a mente dele é infinita. A capacidade de armazenamento é colossal. O alcance imaginativo além da nossa capacidade de compreensão. Eu não acho que uma biblioteca pega fogo quando um homem ou uma mulher morre. Acho que o mundo inteiro cai em ruína. O mundo que a pessoa conheceu e em que acreditava. Pense nisso, moleque. Tem bilhões de pessoas no mundo, e cada uma delas tem um mundo dentro de si. A terra que suas mentes conceberam. E agora o mundo do meu pai está morrendo. Mas não o nosso, diz Doug e dá outro aperto no sobrinho. O nosso vai continuar existindo mais um pouco. E o da sua mãe também. Temos que ser fortes por ela, Brian. O mais fortes que pudermos. Eles ficam em silêncio e olham o homem que está morrendo no leito do hospital, ouvindo o bip, bip, bip do monitor e a respiração lenta quando Chuck inspira e expira. Uma vez, para. O peito fica parado, mas sobe de novo com outro chiado agonizante. Manda uma mensagem para minha mãe, diz Brian, agora. Doug já está com o celular na mão. Já estou cuidando disso. E digita. Melhor vir agora, mana. Brian está aqui. Acho que Chuck está perto do fim.
3. Marte e Felícia foram para o gramado dos fundos. Sentaram-se em cadeiras que levaram da varanda. A cidade toda estava sem energia agora, e as estrelas tinham um brilho intenso, mais forte do que Marte se lembrava de ver quando criança em Nebraska. Naquela época, ele tinha um pequeno telescópio com o qual estudou o universo da janela do sótão. Ali está Áquila, disse ele. A águia. Ali está Cygnus, o cisne. Está vendo? Estou. E ali está a estrela do nó. Ela parou. Marte? Você viu? Vi. Acabou de se apagar. E lá se vai Marte. Adeus, planeta vermelho. Marte, estou com medo. Gus Wilson estaria olhando o céu hoje? Andréia, a mulher que participou do comitê de vigilância do bairro com Felícia? Samuel Yarbrough, o coveiro? E a garotinha de short vermelho? Últimas estrelas que vejo. Façam tudo o que eu desejo. Marte segurou a mão dela. Também estou. 4. Ginny, Brian e Doug estão ao lado da cama de Chuck e Krantz, as mãos unidas. Esperam que Chuck, marido, pai, contador, dançarino, fã de programas de mistério na TV, dê seus 2 ou 3 últimos suspiros. 39 anos, diz Doug. 39 ótimos anos. Obrigado, Chuck. 5. Marte e Felícia estão sentados com o rosto virado para o céu, vendo as estrelas se apagarem. Primeiro umas e outras, depois as dezenas, depois as centenas. Quando a Via Láctea virou escuridão, Marte se virou para a ex-esposa. Eu te... Escuridão.